Olá, meninos e meninas. Eu sou Isabel Vega e nesse semestre a gente vai trabalhar com português estudando literatura. Eu acho extremamente importante, trabalho com CACD há muitos anos e acho fundamental o candidato ter contato com literatura, né? Não é literatura decorando datas e fatos corriqueiros da vida de um, de outro, né? Mas a literatura no sentido da leitura do texto literário, né? Eu acho isso fundamental para o concurso, porque quando a gente lê um texto informativo, um texto teórico, né? A gente tem um nível de interpretação, a gente tem que interpretar, a gente tem que compreender aquilo que está escrito. As palavras significam exatamente o que está na sua forma dicionarizada, né? As palavras significam exatamente o que querem significar. Mas quando a gente tem um texto literário, a gente tem pelo menos duas camadas de significação. Uma camada é a camada denotativa mesmo, né? Então, o que aquelas palavras querem dizer. Mas a gente não pode esquecer que o texto é literário. E se o texto é literário, significa que ele é uma forma de arte. E se é uma forma de arte, a gente tem necessariamente um campo simbólico, né? A gente precisa entrar nesse campo simbólico, a gente precisa entender aquilo que as palavras efetivamente podem querer representar, né? Porque a gente não vai estar diante do lado objetivo das palavras, mas do lado subjetivo das palavras. Aí a gente precisa de alguma teoria. Então nós vamos, para nos guiar nesse caminho, né, de leitura do texto literário. Então, na hora da prova, sempre a gente tem texto. Na prova, a gente sempre, na primeira etapa, sempre a gente tem textos teóricos, informativos, e a gente tem textos literários. Sempre nós temos textos literários, né? Então, a questão da literatura já, né, cobrou. De vez em quando o Rio Branco cobra um conhecimento específico dos estilos de época, mas não é normal, não. O mais comum é ele cobrar uma interpretação daquele texto literário. E aí é claro que se você conhece a obra, conhece o autor, já estudou o estilo de época, a chance de você interpretar corretamente o texto, né, e fazer uma boa interpretação é muito grande. Então, é nesse sentido que nesse semestre nós vamos estudar literatura, né? Pensando exatamente, fortalecendo a nossa bagagem na área de interpretação de textos, tá? E dessa teoria literária que também de vez em quando entra como cobrança. Outra coisa que vale ressaltar também é que a gente tem várias maneiras, né, de os professores lidarem com o ensino da literatura ou da leitura literária, né? Mas eu prefiro seguir Antônio Cândido e trabalhar acompanhando a arte, acompanhando a história, né? Eu acho que tem mais, faz mais sentido para o concurso, né? Então vocês estudam história do Brasil, estudam história do mundo, né? E tentar compreender que aquelas pessoas que viveram aqueles momentos históricos produziram artes que representavam não só a sua comunidade, mas a maneira de cada artista ver o seu mundo, né? Isso é muito complementar, é muito interessante, né? Então, é nesse sentido também de usar o conhecimento que vocês têm da história para ajudar na leitura do texto literário, e no sentido complementar de usar o texto literário para entender o movimento histórico, né? Porque muitas coisas a gente só tem acesso por conta do texto literário, porque a literatura oficial, a história oficial, é a história dos vencedores, né? E os artistas não necessariamente são os vencedores e contam muitas vezes uma outra história. E isso é muito interessante de ver, eu acho muito complementar, né? Então, é por aí que a gente vai, tá? E por isso, então, eu escolhi começar o estudo de literatura do começo, né? Parece redundante, mas não é não, é uma escolha. Eu poderia usar temas, eu poderia falar só da modernidade, do romantismo e do modernismo, mas não, eu prefiro mostrar para vocês como nós chegamos até o momento atual, né? Então, quais foram as produções
encontradas no Brasil, o que a gente tem de memória, né, que autores influenciaram outros autores. Eu acho que caminhando na história do país, né, e vendo os artistas que se manifestaram durante essa história, eu acho que é um caminho bom, é um caminho interessante e ajuda vocês também a gravarem, tá? Então nós vamos começar realmente do começo, né? Então, Pero Vaz de Caminha é a nossa certidão de nascimento e a gente já vai falar sobre ela daqui a pouquinho. Por enquanto eu quero mostrar para vocês, vamos começar a falar então de teoria literária, né? De alguns conceitos interessantes que vão ser muito úteis para a gente. Então, eu já vou passar para aqui, ó. Primeira coisa que a gente não pode perder de vista nunca é que literatura é arte, tá? A gente tem que pensar literatura como arte. Por mais que você leia um texto, né, que você diga assim, nossa, olha só, isso daqui a pessoa está fazendo um depoimento porque ela viveu naquela época, tá? Mas ela não escreveu um documento histórico, ela escreveu um poema, ela escreveu uma crônica, escreveu um conto. Então, a pessoa escolheu se manifestar por meio de uma forma literária. Por que isso? Para dar vazão à sua subjetividade. Então, a gente não pode esquecer nunca que a literatura é uma forma de arte. Se o poeta, se o prosador, enfim, se o artista não quisesse, se o autor ou a autora não quisesse dar essa forma literária, teria escrito um texto oficial, teria escrito, né, um documento, uma carta, enfim, né? Teria escrito uma outra forma, usado uma outra fórmula de escrita, e não o texto literário. Então a gente não pode esquecer nunca. Por mais que as narrações nos pareçam muito objetivas, a gente não pode esquecer que o texto é literário, portanto é arte. O grau de subjetividade é sempre muito grande, tá? Sempre vai haver um nível simbólico. Então, se o autor diz lá, está chovendo numa quarta-feira à tarde, dia 23 de julho, ele pode estar em janeiro e pode estar um sol maravilhoso, né? Então, o que ele vai estar, mas às vezes justamente porque ele está triste, porque o narrador, né, o autor está criando um narrador pessimista, triste, tudo está chovendo à volta dele, mesmo quando está um sol danado, né? Então a gente precisa ler esses detalhes, tá? Bom, então literatura é arte, pronto, tá? Sempre. É claro que essa palavra literatura ela é usada para qualquer texto escrito, né? Então, a literatura jurídica, a literatura da história, são os textos, né, a literatura geográfica, enfim, são os textos escritos o conjunto de textos escritos nessas respectivas disciplinas, né? Agora, eu estou falando de literatura como arte, né? Aquela que tem um nível simbólico. Bom, fora de uma disciplina. Segundo, o texto literário e não literário. Ora, o que vai diferenciar, já pensando então na literatura como arte, vem um desdobramento, né? Então, como é que eu vou pensar, como é que um texto é literário e por que um texto não é literário? Exatamente essa diferença está no emprego da função poética, né? A função poética, ela existe como uma função de base de elaboração de mensagem. Então, o objetivo do artista, né, ou da poesia ou da prosa, não é informar sobre o seu mundo. O objetivo não é referencial. O objetivo é elaborar a mensagem, mesmo que seja para contar algo objetivo, algo da história, né? Um exemplo claro para ficar assim bem óbvio, bem assentado na cabeça, né? Os Lusíadas. Os Lusíadas é um livro, é um poema, um longo poema, são 10 cantos, né? São 10 capítulos. Cada capítulo tem 800 versos, o que significa que nós temos, então, 8.000 versos, né? Os Lusíadas é um poema com 8.000 versos, que fala sobre o quê? Sobre as navegações portuguesas. Sobre a navegação de Vasco da Gama até a sua chegada, passada lá pelo Cabo das Tormentas, que virou o Cabo da Boa Esperança, e chegada às Índias, né? É esse trajeto
que o Camões descreve, né? Então é como se ele estivesse acompanhando o Vasco da Gama desde a sua saída de Portugal até a chegada dele às Índias. Então cada, né, porto em que ele para, tudo é narrado. Mas o objetivo dele é documentar isso? Não. O objetivo dele é contar essa história de forma grandiosa, porque na verdade Vasco da Gama vai estar ali representando o povo português na sua glória, num momento em que Portugal já não era glorioso, né? No momento em que Portugal estava se afundando já numa crise, entrando numa decadência horrorosa. E aí ele quer exatamente preservar, lembrar ao povo a glória portuguesa, lembrar, né, ao povo e, claro, né, ganhar um dinheirinho com isso lá, né, dos governantes, dos reis, do rei. Ele quer justamente preservar a memória, né, a memória de um momento de Portugal em que Portugal foi muito grande, né? Então, esse é o objetivo de Camões. Então, a diferença entre um texto documental sobre a história de Vasco da Gama e os Lusíadas é que a base dos Lusíadas é a literatura. Então, o Cabo das Tormentas, na verdade, não é um acidente geográfico, é o gigante Adamastor que, né, com raiva dos portugueses, porque os portugueses não são amigos, né, querem dominar os mares, então eles não são amigos, não são protegidos por Netuno, né, são protegidos por Afrodite, e aí existe uma briga mitológica. Pois é, aí nós temos a função poética agindo. Então, o que vai diferenciar o texto literário do texto não literário é a finalidade. A arte não tem a finalidade de informar. O texto denotativo, o texto informativo tem, né? O texto literário não tem. Então, o que vai diferenciar o texto literário do não literário é a presença marcante da função poética. A função poética vai diferenciar um texto do outro, tá bom? Terceiro agora, linguagem denotativa e conotativa. A gente já falou sobre isso, né? A linguagem denotativa caracteriza o texto não literário, né, o texto informativo, porque a linguagem é ao pé da letra, aquela linguagem objetiva dicionarizada. A linguagem conotativa é a linguagem figurada, né, que vai caracterizar, então, o emprego da função poética, tá, e do texto literário. É claro que a gente pode ter, por exemplo, num texto informativo, o autor pode usar a função poética? Pode. Ele pode usar a linguagem conotativa? Pode, e usa, mas pontualmente, né? Eu gosto sempre de lembrar de uma definição que o Milton Santos dá a respeito do lugar, que ele diz que o lugar é o teatro insubstituível das paixões humanas, né? Então, isso é um negócio assim fabuloso para mim, né? Eu acho assim fabuloso, porque ele é um geógrafo, né, conceituadíssimo, importantíssimo para os estudos de geografia, né, do Brasil e acho que do mundo em alguns aspectos também. E ele, dentre as várias definições que ele dá para lugar, uma dessas definições é poética, é privilegiando a função poética, a função metalinguística, usando a linguagem conotativa da metáfora, né? O lugar é o teatro insubstituível das paixões humanas. Então, a gente pode... Agora, ele faz isso o tempo inteiro? Ele faz isso o tempo inteiro salpicado, pontualmente, aqui e ali, né? Na maior parte do texto dele, o objetivo do texto dele é teórico, né? Sem sombra de dúvida. Mas ele pode usar a função poética, a função... a linguagem conotativa, sem dúvida, de maneira pontual. Da mesma maneira que um artista pode se valer também de elementos, né, empíricos, elementos objetivos para formar o seu texto literário, tá bom? Poesia e prosa também são dois conceitos interessantes, porque tradicionalmente não existia prosa. Esse texto corrido, assim, organizado em parágrafos, né, cuja unidade mínima é a frase. Então, a frase, o parágrafo, e aí a página inteira, e os capítulos, etc. Então, a prosa, ela vai começar a acontecer no mundo só depois da Revolução Francesa.
É interessante, né? Porque a gente acha que a prosa sempre existiu, que a narrativa sempre existiu. Então a gente tende a achar que a prosa é muito mais velha do que a poesia. E ainda mais hoje em dia, né, que tudo é prosa. A poesia são alguns poetas perdidos aí pelo mundo. Mas quantos romances não tem? Quantos contos não tem, né? Quantas manifestações escritas em prosa a gente não tem? Só que a prosa ela só começa de fato a ser escrita a seguir da Revolução Francesa, com a necessidade de didaticamente ir mudando a ideologia, a maneira de as pessoas pensarem o mundo, né? Então, a Revolução Francesa traz a ideia da educação como algo importante para que as pessoas todas saibam ler e escrever e dominarem o seu futuro, né? E contribuírem para o crescimento de um país que não ia mais ser governado por rei, né? Não ia mais ser monarquista. Então, toda essa mudança de estrutura precisava passar pela educação, pela reeducação do povo. E aí a prosa é muito mais direta, muito mais objetiva, contar histórias com moral, né, com veiculação de comportamentos, né, com veiculação de ideologias. É muito mais fácil, né, perpassar o imaginário coletivo por meio da prosa, de histórias contadas, né, e lidas e contadas, do que com poesia, né, que muitas vezes, por causa das inversões, por causa das figuras de linguagem, tem o seu sentido, às vezes, não compreendido de maneira direta, né? Então, a prosa, ela realmente vai ganhar estrada, vai ganhar corpo, aí, o romance, sobretudo, depois da Revolução Francesa. Tá? Antes disso, a gente tem poesia só. As grandes histórias, né, da humanidade, as grandes epopeias, foram narradas em poesia. Teatro, Shakespeare escreveu todas as suas peças teatrais, escreveu em poesia, né? E tudo, a Divina Comédia foi escrita em poesia, e assim por diante, em forma poética. Então, prosa e poesia hoje, tudo está assim meio misturado. A gente tem poemas em prosa, a gente tem prosas poéticas, mas antes do século XX, as coisas, ou até mesmo no século XIX já começa uma mistura, mas até o século XIX, poesia era poesia, a unidade mínima do verso, da estrofe, né? E a prosa, que vai acontecer depois, então, da Revolução Francesa, tem como unidade mínima a frase e o parágrafo, tá? Então, hoje está tudo meio misturado, mas há uma diferença grande aí. Intertextualidade é um conceito interessante também, porque ele é, vamos dizer assim, um conceito de base para tudo que a gente faz, né? Qualquer coisa que a gente escreva é intertextual. Então, a gente não... Mas, assim, você pode tentar ser o mais original que você puder, mas alguma coisa você vai usar nas formas, na estrutura, nas menções, você vai usar de textos de autores que você leu, de textos que você conheceu, de pessoas com quem você conversou, de reportagens que você viu na TV, imagens que você viu, né, por documentários ou porque alguém tirou, né? Então, o conceito de intertextualidade é esse conceito de que nada se faz sozinho. Tudo que se tem, na verdade, é uma mistura de tudo que já se produziu, né? E que você tem, que o autor tem dentro da sua bagagem, né? Dentro do seu universo, dentro daquilo que carrega como conhecimento, né? Então, a intertextualidade é um texto dentro de outro texto. Conforme, então, a gente escreve, a gente vai puxando os textos que a gente leu, referências. Quando o autor cita um poema, porque determinada cena o fez lembrar um poema ou uma música, né? Quando a gente está escrevendo até um texto teórico, está escrevendo um TCC, está escrevendo uma dissertação de mestrado, e aí uma coisa que você está narrando, você lembra, né, de um poema, ou você lembra de um filme, ou você lembra... A gente faz relações o tempo inteiro, né? E ainda mais dos livros teóricos todos que se leu, né? Então, intertextualidade é esse conceito de relações.
né? Nenhum texto é puro. Todo texto é a costura de inúmeros textos. Então a ideia de intertextualidade é essa, ou seja, quanto mais, e num texto literário, mais intertextualidades a gente tem, né? Porque quanto mais o texto puder puxar conhecimentos, né? Links, fazer links com outros textos, mais interessante ele é, né? Então, intertextualidade é um conceito importantíssimo para a gente, tá? É um texto que chama outro texto, um texto dentro de outro texto. Bom, estilo de época e estilo do autor também são conceitos interessantes, porque às vezes a gente pensa assim, José de Alencar é um autor do estilo romântico, então tudo que ele escrever vai ser do romantismo? Não necessariamente, né? Então existem autores que seguem ali a cartilha do estilo de época. Mas existem autores que escrevem livros segundo a cartilha e escrevem outras coisas, outros textos fora da cartilha, né? Porque deu na telha, porque pensou, porque, né? Então, por exemplo, Cruz e Souza é um autor que a gente vai estudar, representante do simbolismo brasileiro, né? Do final do século XIX, uma forma de poesia transcendental, vamos dizer assim, né? Mística. Então, Cruz e Souza escreve a representante desse tipo de poesia, né? Mas ele escreve uma porção de outras coisas que não são simbolistas, né? Ele escreve prosas poéticas, ele escreve alguns contos, né, recheados de poesia, sem ser poesia, né? Quer dizer, ele usa recursos da poesia, porque ele era um poeta brilhante, ele usa recursos da poesia para escrever a prosa, né? Isso é uma característica do simbolismo? Não. Mas é uma característica do Cruz e Souza, né? Então a gente tem uma porção de autores que em alguns textos usam características do estilo de época que estava em voga, né, quando eles escreviam, mas tem outros textos do mesmo autor que caracterizam o estilo dele e não da obra dos outros da época, né? Machado de Assis é um exemplo claro também em relação a isso, né? Machado de Assis tem um estilo próprio. Pronto, acabou. Os textos de Machado de Assis, a gente não pode dizer que são realistas, ponto, né? Porque os textos do Machado são muito mais do que realistas, né? Ultrapassam muito essa característica do realismo, né? O primeiro livro que a crítica literária considera como um livro realista do Machado de Assis é um livro que chama Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um livro cujo narrador é um morto. E desde quando um morto escreveu um livro é algo que parte do real? Quantos mortos vocês conhecem que escrevem livros? Pois é. Então a gente tem que, né, relativizar esses conceitos de estilo de época e estilo de autor, né? Então não é ler assim, né? Não é automatizar. Na escola a gente automatiza. Para esse concurso não adianta automatizar, não. Até porque normalmente o que cai na prova é o contrário, é o ponto fora da curva, tá? Bom, o que mais? Características, então, do texto literário, para a gente resumir aqui. Ficcionalidade. Então, por mais que um texto literário pareça real, com personagens reais, com nomes reais, é um texto de ficção. Literatura é arte, tá? Portanto, não existe uma finalidade artística. Eu vou escrever esse poema para fazer tal coisa, né? Então, a finalidade do poema, a finalidade da literatura é estética, é a fruição estética. É causar a sensibilidade, a reflexão, né? É usufruir esteticamente, achar bonito aquilo, o som, né? Essa é a finalidade. Se existe uma finalidade comercial, eu vou escrever, como a gente vai ver no caso do Anchieta, né, do Padre Antônio Anchieta. Eu vou escrever um poema para ensinar o índio o português. Não é arte, né? Pois é, a gente vai falar sobre isso. Plurissignificação, ou seja, os textos têm vários significados, porque as palavras têm vários significados, a partir da subjetividade dos autores, né?
E as escolas literárias, nós vamos ter a visão apolínea e a visão dionisíaca. O Nietzsche, né, vai dizer isso, vai dizer que os estilos de época, a humanidade, ela vai se desenvolvendo a partir de um equilíbrio entre determinados estilos de época que vão priorizar a razão, o equilíbrio, e outros estilos de época que vão priorizar o sentimentalismo, a emoção, o amor, né? Então o Nietzsche chamou esses estilos de época que vão privilegiar a emoção, os sentimentos, a flor da pele, né? Os sentimentos extremados. Ele vai dizer que é a visão dionisíaca de mundo, né? Prioriza, se ressalta nesses estilos de época. E quando ressalta o equilíbrio, a razão, né, a reflexão, a fruição estética mais elaborada, a gente vai ter então a visão apolínea, né, predominante. Então isso é na definição do Nietzsche. Na definição de Antônio Cândido, além dessa questão apolínea e dionisíaca, por exemplo, o romantismo é todo dionisíaco, né, mas o realismo é mais apolíneo. Então é mais ou menos isso que Nietzsche quer dizer, né? Então, o Antônio Cândido vai dizer que, além dessa visão, ainda tem, no caso do Brasil, da literatura brasileira, um movimento pendular, que significa que uma hora a gente faz uma literatura privilegiando os interesses nacionais, em outro momento nós olhamos para fora e somos cópia do que se faz na Europa, né? Então, existe também um pêndulo entre o universalismo e o localismo. Ora a gente se volta para fora do Brasil, ora a gente se volta para dentro do Brasil. Tá? Bom, vou fechar esse bloco então, deixa eu chamar aqui a claquete. Vou fechar esse bloco. No próximo bloco a gente já trabalha com um exemplo para fixar esses conteúdos todos, esses conceitos. Até já! De volta, então, vamos ver aqui um exemplo. Eu peguei um fato histórico que vocês certamente conhecem, já cansaram de ouvir falar, já estudaram a beça isso. E eu peguei, então, esse fato histórico que vai servir como um marco em vários momentos da literatura brasileira, né? O Brasil, uma das características dos autores brasileiros é que eles estão sempre pensando o nosso passado. Quer dizer, a gente pensar o nosso passado é uma maneira de a gente pensar, tentar descobrir por que a gente está na enrascada que a gente está até hoje, né? Então, se isso, eu estou falando isso a partir do século XXI, imagina os autores do século XIX, do século XX, né? Pensando numa época de Brasil muito mais próxima deles da escravidão, por exemplo, né? Então, repensar o Brasil e, portanto, buscar momentos históricos para servir de crítica ou para servir de contraponto, isso é muito comum, né? Então, por isso que eu digo que estudar a história do Brasil ajuda muitíssimo a interpretar a literatura brasileira e vice-versa. Então, o evento, vamos dizer assim, né? O evento que eu escolhi foi o da morte do Bispo Sardinha. Estão lembrados? É até engraçado, né? Dizer, eu lembro que quando eu falava isso na escola, as crianças riam um bocado, porque o bispo era sardinha, né? Então ele tinha mais que ser comido mesmo, né? Fazer o quê? Mas piada boba de professor. Vamos lá. Dom Pedro Fernandes Sardinha, ou Pero Sardinha, nasceu em Évora, né, em 1496, e morreu no Brasil em 1556. Foi o primeiro bispo do Brasil. Tomou posse no dia 22 de junho de 1552. Renunciou à função no dia 2 de junho de 1556. No dia 16 de julho de 1556, morreu devorado pelos índios caetés após naufragar no litoral de Alagoas. Aí reparem, por enquanto a gente já percebe que é um texto informativo, né? A quantidade de datas, de nomes de lugar, né? O que aconteceu com ele, quer dizer, essa narrativa é característica de um texto informativo,
É porque ele não está contando só uma história, está contando a história com riqueza de detalhes. Aí agora vem uma argumentação, ele teria então morrido, né, deglutido aí, né, de maneira antropofágica, pelos índios caetés. E aí vem uma discussão que agora é argumentativa, né, defesa de opinião. Na verdade, não existe um relato preciso sobre seu martírio nas mãos dos caetés, havendo fontes que afirmam que 3 sobreviventes assim o teriam afirmado após conseguirem escapar das mãos dos selvagens. Atualmente, alguns historiadores cogitam que, na verdade, não teriam sido os caetés os autores de tal fato, mas os tupinambás, que viviam próximos à foz do rio São Francisco, tendo os colonizadores se utilizado da falsa acusação da morte do bispo pelas mãos dos caetés para persegui-los até a extinção, a fim de tomar-lhes as terras. Ora, conhecendo, como a gente conhece, né, os meandros aí do desenvolvimento do Brasil, isso é bem possível, né? Quer dizer, não, quem matou foram os tupinambás, que conhecidamente eram índios antropófagos, né? Ah, mas aí, pô, a gente vai comprar briga lá com os tupinambás, eles ficam no litoral, pra gente não interessa o litoral, pra gente interessa o interior, né? Então a gente diz que foram os caetés, aí faz uma retaliação aos caetés, mata todo mundo. E aí, olha que coisa, ficamos com as terras deles. É muito mais lógico, né? Bom, fato é que a belicosidade dos caetés era notória desde sua expulsão de Olinda pelos portugueses que lá chegaram, sendo as colinas de tal cidade seu lugar preferido. Assim, o episódio da antropofagia do bispo pelas mãos dos caetés é mais verossímil, não havendo por que ser seriamente contestada. Aí repara, o camarada levanta a bola, né, diz que, olha, pode não ser caetés coisa nenhuma não, essa história tá meio truncada. Aí depois fecha dizendo, mas acho que foram os caetés mesmo. Quer dizer, por mais que a gente tenha um desencontro aí de informação, né, se foram os caetés ou não foram os caetés, enfim, é um texto objetivo, um texto que pelo menos visa a informar. Você pode questionar se a informação que ele está trazendo é uma informação verdadeira, mas também como saber, né, que relatos que se tem oficiais da morte do bispo Sardinha, quem foi que assinou, tirou fotos, né, escreveu sobre isso, que não estava, vamos dizer assim, isento, né, para falar do acontecimento. Esse texto aqui, esse trechinho, eu tirei lá da Wikipedia, que vocês sabem que não é assim uma fonte muito, né, muito louvável, né, muito segura, mas para mostrar para vocês um texto informativo, tá? Não tem linguagem literária, tem uma discussão de conceito, não tem linguagem literária, o objetivo é informar, tá? Dar a opinião dele por meio da informação. Bom, quando a gente pega um trechinho, coloquei o trechinho final, tá, do Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, e é claro que vocês já entenderam que eu peguei o Manifesto Antropofágico para fazer um contraponto, porque o Manifesto Antropofágico é um documento importantíssimo do modernismo brasileiro, é um documento literário, né, de bandeiras modernistas, que continha bandeiras modernistas, e um outro texto para fazer um contraponto, que é o texto objetivo da antropofagia também, né, que levou o nosso bispo Sardinha, né? Então, claro, a referência da antropofagia nas duas situações, né? Só que, na visão do Oswald de Andrade, a antropofagia é o melhor que o Brasil tem, né? Porque é uma marca do brasileiro a antropofagia. Quando ele fala isso, só a antropofagia nos une, só a antropofagia nos une, está no finalzinho já do manifesto, socialmente, economicamente, filosoficamente, única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Aí eu já falei para vocês, né? Mas como assim a antropofagia nos une? Eu não sou antropófago, Deus me livre comer. Gente, nós estamos diante de um texto literário.
De que antropofagia ele está falando? Não é da antropofagia, né, do qual foi acometido lá o bispo Sarginha, né? Então, não é aquela antropofagia que de fato, né, resultou na cumilança lá do bispo Sarginha. Essa antropofagia é uma antropofagia ética, artística, porque o Manifesto Antropofágico, ou antropófago, tanto faz, é um texto literário. Quando ele diz que só a antropofagia nos une, a gente tem que pensar no conceito de antropofagia, olha aí a presença da intertextualidade, para depois entender o que o autor quer dizer. O ritual de antropofagia não é um ritual do dia a dia, né? O que tem para comer hoje? Aí abre lá a geladeira, tem um espanhol, um francês, um bispo. Não é assim, né? Então, quando os índios faziam ritual de antropofagia, é porque aquele ser que estava ali, né, que ia ser servido para toda a tribo, era um exemplo de força, de coragem, de poder que ia vir para a própria tribo. Então, os indígenas acreditavam que ao comer o inimigo, eles iam ganhar o poder daquele inimigo, né? E imagine para você, né? Imagine pensar o poder que um bispo tinha naquela época. Como é que, né, alguém chega num navio daquele tamanho, né, para a época, um navio daquele tamanho e consegue matar uma porção de índios só, né, passando ali uma gripe, uma coisa qualquer, um vírus que eles não sabiam do que era, né, mas morriam aos montes. Que poder era esse, né? Que poder era esse de falar com Deus, de comer Deus? Porque a Eucaristia, a base da religião católica, se baseia nesse sacrifício, né, que Deus feito homem fez, né, de dar o seu corpo, de dar o seu sangue e para fazer esse ritual de memória, né? E aí, como assim a Eucaristia é o corpo de Deus e o índio está comendo um corpo de um Deus? Olha isso, olha esse efeito. Então esse homem, esse bispo, devia ter um poder absurdo se ele comia Deus. Imagina o poder desse homem, né? Então esses rituais de antropofagia existiam exatamente para tirar daquele inimigo tudo aquilo que ele tinha de melhor, né? Se eles viam um camarada covarde, fugindo de medo, ou se tremelicando todo, se escondendo, esse não servia. A pessoa tinha que ali ser valente, mostrar o seu valor, né, para poder ser digno de, né, participar de um ritual como esse. Tanto que fazia parte do ritual, antes de a tribo matar esse inimigo, ele tinha um tempo para contar os seus feitos, para justificar. Era uma honra ser devorado pela tribo inimiga. Significava que ele era o melhor da tribo dele, né? Então é um ritual diferente, bastante simbólico, né, significativo. E aí, a partir então dessa ideia da antropofagia, de retirar do outro aquilo que o outro tem de melhor, o Oswald de Andrade sacou isso e falou assim: gente, mas isso é o que nós somos, né? Isso é o que nós somos. O Brasil é um país que quer tirar do mundo o que o mundo tem de melhor. Nós temos aqui no Brasil italianos, franceses, portugueses, espanhóis, japoneses, alemães, né? Enfim, indígenas, africanos. Nós temos o mundo inteiro dentro do Brasil. E aí a antropofagia nos une. A gente quer do outro que o outro tem de melhor para nos dar. A gente só se junta com o outro porque o outro pode dar alguma coisa boa para a gente, né? E aí ele começa a raciocinar nesse sentido, né? Quando o outro não pode dar nada para você, você não quer ser amigo do outro. Você quer ser amigo do outro quando o outro pode dar, nem que seja os ouvidos para você, né? Se o outro não te dá nada, você vai ser amigo do outro para quê? Então, vem ele, só a antropofagia nos une. A gente quer tirar do outro o que o outro tem de melhor pra gente. E o outro também quer tirar da gente o que a gente tem de melhor, né? Então as relações sociais são feitas a partir disso.
socialmente, economicamente, filosoficamente, tá? E aí ele vai dizer, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, né? Um quer do outro sempre o que o outro tem de melhor para si. É uma expressão mascarada do individualismo, né? E essa expressão vamos dizer assim, é uma expressão da coletividade, porque todo mundo pensa assim, todo mundo é igual nas suas individualidades, né? Aí ele faz uma intertextualidade interessantíssima que é to be or not to be, that is the question. Ele pega essa frase, o to be or not to be, que é uma frase clássica lá do Hamlet, né? O Hamlet está diante da caveira do pai, né? O pai assombrava ele, porque o pai foi morto e queria que ele, Hamlet, vingasse a morte do pai, né? E o Hamlet conta para ele, o pai do Hamlet conta para o Hamlet que quem matou, que ele precisa saber quem o matou, né? Precisa descobrir quem o matou. Ele desconfia que foi o irmão e a própria mãe de Hamlet, né? Quer dizer, o irmão, o tio, né? O tio e a mãe, porque os dois se juntaram depois da morte do pai, né? Mas ele estava dormindo, porque o pai do Hamlet morre dormindo, né? É jogado um líquido, uma prata, né? Não sei exatamente qual é o metal, mas o metal é derretido, eu acho que é prata. Ele é derretido e é jogado no ouvido do cara dormindo. Aquilo vem derretendo o cérebro, né? E só é descoberto justamente quando Hamlet, né, exuma o corpo do pai, pega a caveira do pai, balança e tem lá o chocalho, né? Faz tec, tchac, 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 tchac. Então ele sabe que o pai realmente foi morto e quer vingança. E aí ele, que era um príncipe que vivia, né, nos bares da vida, né, nas festas, só comendo do bom e do melhor, só se divertindo, ia largar tudo isso para buscar a vingança, né? Então, ser ou não ser, né? Finjo que eu sou louco e descubro tudo ou não sou, ou seja, os grandes dramas de consciência de Hamlet, né? E aí Oswald de Andrade pega esse drama todo e traz para o drama do Brasil, que é a literatura brasileira, né? A literatura brasileira é aquela que fala de índio ou não precisa falar de índio? Porque esse é o grande nó do modernismo, né? Quando a gente tem o modernismo, na verdade, são vários modernismos, havia várias correntes do modernismo. E algumas correntes, como o verde amarelismo, que depois se juntou com o movimento ANTA, né, pregavam uma literatura brasileira que falasse apenas de mitos, né, histórias indígenas e da população ribeirinha, que não tivesse nenhuma influência de absolutamente nada que fosse estrangeiro, né? Eram até bastante xenófobos. E o Oswald de Andrade achava que não, né? Que o Brasil tinha que usar da sua vocação multicultural para justamente ser múltiplo, né? Ter uma cultura que abraçasse o mundo inteiro, né? E aí, tupi or not tupi, não é o to be, né? É tupi, ser índio ou não ser índio? Essa é a questão do Brasil, né? É a questão dos autores do modernismo. É falar só de índio? Então, a literatura brasileira vai ser autenticamente brasileira se falar de índio só? Mais nada? É o que ele propõe como raciocínio. E depois nós temos contra todas as catequeses, né? Porque o modernismo é contra as catequeses, contra a mãe dos Gracos, né? Que é o símbolo da retidão, né? Da honestidade. Então, ele é contra tudo aquilo que seja imposição de um comportamento limitante, né? Um raciocínio limitador das coisas, né? O que ele quer é justamente trazer reflexões, é perguntar, é ousar, é romper com as coisas. E a mãe dos Gracos é um personagem, né? Da Grécia antiga, da Grécia não, acho que são romanos, os Gracos são romanos, né? Vocês sabem isso melhor do que eu. E ela ficou viúva muito cedo,
né, e criou os irmãos assim com todo rigor, né, não quis casar outra vez, então ela não podia, né, não podia ter uma sombrinha da sua de luxúria ou de nada, né, na sua viuvez. Então ela é conhecida por ser assim aquela mulher autêntica, honesta, né, da qual ninguém pode falar absolutamente nada, né, criou 2 filhos senadores, né, etc, etc, enfim. E as catequeses do peso da religião, né? Bom, só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. O que é meu, já tenho. Eu quero o que é do outro, né? Bom, depois então que ele fecha todas aquelas ideias do manifesto antropofágico, lei do antropófago, dizendo que só interessa o que não é dele, ele, com sarcasmo, assina, ao invés de assinar São Paulo, ele assina Piratininga, né, que foi o primeiro nome que São Paulo recebeu, e ano 372 da deglutição do bispo Sardinha. Quer dizer, ele começa a contar a história do Brasil não em 1500, né? Mas em 1900, sei lá, 500, qual foi a data lá que o bispo morreu? Pois é, dali para frente. Quer dizer, o Brasil teria nascido, a antropofagia nasce naquele momento do bispo Sardinha, naquele momento em que o Brasil dá o troco para o português, né? Querendo do português todo o seu poder. Então isso é muito interessante, né? Esse ponto de vista. E foi publicado na revista então de Antropofagia em 1928. E nós temos, e aí eu trouxe um outro trecho também, mais para frente um bocadinho, esse agora de 1954, do José Paulo Paes, que é um poeta também extremamente importante. Não, quer dizer, você vê, pela época, né, já 1954, então ele já está bem distanciado nesse momento da antropofagia, mas sempre o Brasil está vivendo, né, modificações, golpes, né, modificações de poder, enfim. O Brasil está sempre numa turbulência política e ele aqui em 1954 publica Novas Cartas Chilenas, e Novas Cartas Chilenas já faz uma referência, por intertextualidade, já faz uma referência às cartas chilenas do Tomás Antônio Gonzaga, né, que a gente vai ver na semana que vem, e ele então pega esse mesmo evento do bispo Sardinha e faz um poema em que ele chama L'Affaire Sardinha, quer dizer, o acontecimento, né, Sardinha. Vocês também estudam francês mais a fundo que eu, então devem ter uma tradução até melhor. Mas assim, o rolo Sardinha, né, o caso Sardinha, nesse sentido. O bispo ensinou ao bugre, e olha que ele está usando bispo e bugre para ter a mesma sonoridade, né? O B, bispo e bugre. Porque quando a gente tem um poema, a sonoridade conta também, né? A escolha das palavras e do som das palavras também não é aleatória, né? Também faz sentido. Mas quando ele escolhe bispo e bugre, bugre é uma forma pejorativa que os portugueses usavam para se dirigir aos indígenas, né? Para diminuir a sua humanidade, né? Então ele já coloca assim os dois, o bispo e o bugre, no mesmo verso, mas com esse sentido pejorativo do bugre, como aquele desprovido de inteligência, né? E aí o bispo tem que ensinar, né? O bispo ensinou ao bugre que pão não é pão, mas Deus presente na Eucaristia. Então, reparem que aqui está a fundamentação católica da Eucaristia, que é o principal sacramento, né? Que é o sacramento da comunhão dos católicos com Deus, né? Então, a partir do ritual de se comungar, vamos dizer assim, mais do que comungar, mas de se unir, né, em comunidade, aquele grupo por meio do sangue do corpo de Cristo, né? Então, foi o que o bispo ensinou para ele, a Eucaristia, né? Bom, e como um dia faltasse pão do bugre, ele comeu o bispo, eucaristicamente.
Então, reparem o sarcasmo agora, né? Então, olha só, vamos entender o caso do Bispo Sardinha, né? Os portugueses vêm para cá, os padres jesuítas vêm para cá, ensinam para os indígenas que não tem nadinha de lastro europeu. Então, ensinam uma religião que vai dizer que o pão ali, olha, esse pão, né, essa hóstia, não é um pão qualquer. Esse pão aqui é o Deus, né? É o Deus da gente. É o Deus criador, enfim. E aí, como faltasse o pão ao bugre, não é o pão do alimento, da comida, é o pão da sua cultura, né? Quer dizer, quando faltou o pé da cultura dele, porque essa cultura da Eucaristia não é a cultura indígena, então quando faltou o pé da cultura indígena, o bispo come, o índio então entende que se, né, o bispo pode comer Deus, ele pode comer o bispo. Pronto, é lógico, eucaristicamente. Então não é nada de assassinato, não tem nada disso, foi eucaristicamente. Então existe um sarcasmo, existe uma ironia, né, de repensar o fato histórico, tanto do ponto de vista do Oswald de Andrade tentando pensar o Brasil na sua Constituição, né, assim, rompendo com a tradição para propor algo novo a partir da contribuição de todas as raças, né? de todas as culturas formadoras do Brasil, e existe bem depois a visão do José Paulo Paes crítica dessa imposição cultural, né? Então é bastante interessante, são maneiras, a gente pode, né, poderia trazer assim, mais uma porção de outros textos falando sobre, mostrando a intertextualidade do Bispo Sardinha e de como esse acontecimento é um acontecimento que marca o imaginário da literatura brasileira quando a gente pensa sobre identidade nacional, tá? Bom, já está acabando aqui o nosso tempo, eu vou então fechar esse bloco e no próximo bloco a gente fala de Pero Vaz de Caminha. Até já! Antes de falar do Pero Vaz de Caminha, eu trouxe aqui para vocês umas coisinhas do Antônio Cândido. Na apostila que você já tem em mãos, né, com certeza já estão lá na plataforma, as apostilas já estão na plataforma, e a apostila dessa aula 1 traz uma porção de textos, e como eu não tenho tempo de falar sobre todos os textos, né, então eu espero que vocês leiam os textos e aí, na dúvida, marquem, né, atendimento, enfim, né, tentem entrar em contato para a gente tirar as dúvidas. Mas algumas coisas, claro, né, eu trago para cá para guiar o raciocínio de vocês. Mas é importante que vocês leiam todos os textos, tá bom? Então, um trechinho aqui do Antônio Cândido, para a gente resumir isso que estava falando agora, né? A história da literatura brasileira é, em grande parte, a história de uma imposição cultural que foi aos poucos gerando expressão literária diferente, embora em correlação estreita com os centros civilizadores da Europa. Então, tudo no Brasil foi imposto. A língua foi imposta, os costumes foram impostos, né? A música foi imposta, tudo foi imposto. E aos poucos, então, os brasileiros, com a sua criatividade, né, foram misturando elementos dessa cultura europeia com as próprias, né? E dessa mistura nasceu algo autenticamente brasileiro, né? Mas tudo fruto de um momento de imposição cultural que passou durante um bom tempo sendo copiado apenas, né? Antes de fato, ter uma representação autêntica. Esta imposição atuou também no sentido mais forte da palavra, isto é, como instrumento colonizador, destinado a impor e manter a ordem política e social estabelecida pela metrópole, através, inclusive, das classes dominantes locais. Vocês sabem, melhor do que eu até, que existia no Brasil a língua geral, né? Então, a língua geral era falada em toda a costa. E essa língua geral é uma língua que misturava o português dos jesuítas com o tupi-guarani dos indígenas.
né? Mas era algo assim muito perigoso, porque essa autenticidade, essa criatividade, né, poderia justamente dar margem a uma articulação que expulsasse os portugueses mais cedo do que aconteceu, né? E aí tudo era bastante reprimido, né? A história do Brasil é uma história de imposição e de repressão, sempre foi. Com efeito, além da sua função própria de criar formas expressivas, a literatura serviu para celebrar e inculcar os valores cristãos e a concepção metropolitana de vida social, consolidando não apenas a presença de Deus e do rei, mas o monopólio da língua, né? Então era importante, a religião era uma forma de dominação. Então, quando eu disse para vocês que o Padre Anchieta, por mais que ele amasse os índios, ele, quando escreve um poema, né, para fazer os índios decorarem e fazer um jogralzinho com aquele poema, ele não estava fazendo isso, né, para fazer uma fruição estética, para dizer, olha que linda a sonoridade. Não, era um veículo de imposição cultural. Era um veículo, uma maneira de impor a língua, de se fazer entender. O índio tinha que falar o português, né? Então, havia a moeda de troca, porque também o Padre Anchieta aprendeu o tupi, né? Então, houve essa moeda de troca? Houve. Mas nós falamos o quê? O tupi ou o português? Quem venceu? Qual foi a imposição mais forte, né? A dominação aconteceu de quem? Para quem, né? Então, é isso. Toda a arte que se produziu, os poemas produzidos, eles tinham esse objetivo de inculcar valores cristãos, inculcar a concepção metropolitana de vida social, consolidar a presença da religião e da língua, né, que são as formas concretas da consolidação do poder português. Com isso, desqualificou e proscreveu possíveis fermentos locais de divergência, como os idiomas, crenças e costumes dos povos indígenas e depois os dos escravos africanos, né? Então, a imposição portuguesa tinha que ser mantida porque era uma colônia que, né, dava muito ouro para Portugal. Então, não tinha como ter chance de alguma coisa frutificar aqui que não fosse da vontade do rei, né? Tudo era muito duramente reprimido. Aí a gente vai entendendo, né, por que é tão difícil do povo se manifestar. Pois é. Continuando. Etapas de formação da literatura brasileira. Nós temos, então, outro trechinho do Antônio Cândido. O texto inteiro está aí na apostila de vocês. E Antônio Cândido ele vai dizer que a literatura brasileira tem 3 etapas de formação, né? É importante essa teoria de Antônio Cândido, porque isso já foi, inclusive, objeto de questão de segunda fase. Na primeira fase, ninguém vai perguntar quais são, né, as etapas de formação da literatura brasileira, mas isso já foi objeto de questão da segunda fase. Na segunda fase, sempre, né, não é todo ano, mas constantemente existem questões de literatura, questões que visam abordar o tema da identidade nacional. Então, tem que esse tema da identidade nacional, de pensar quais são as possibilidades, né, de produzir cultura no Brasil, enfim, esse pensamento sobre a autenticidade brasileira, sobre identidade, tudo isso é um raciocínio que ocupou o século XIX, o século XX inteirinho, e a segunda fase, os temas da segunda fase frequentemente abordam isso, tá? Então é importante trabalhar, entender essa teoria aqui do Antônio Cândido. Antônio Cândido, é porque existe uma discussão teórica quando efetivamente se pode falar de literatura brasileira. Existem alguns teóricos lá do final do século XIX que vão dizer que literatura brasileira é desde sempre, né? Então o Pero Vaz de Caminha já é literatura brasileira, né? Porque é um texto escrito no Brasil, então já é literatura brasileira. Mas aos poucos essas ideias foram repensadas
E o Antônio Cândido, então, tem uma teoria de que só se pode falar de literatura brasileira na metade do século XIX para frente. E há outros autores que são mais, né, vão defender que na metade do século XIX ainda havia pouquíssimo de literatura brasileira. Só se pode falar de literatura brasileira mesmo depois do modernismo, né, que é aquele movimento que de fato vem para romper com as amarras de uma literatura tradicional, né? A visão mais respeitada, vamos dizer assim, é essa visão do Antônio Cândido, que é mais meio de caminho, quer dizer, nem pensar que tudo é literatura brasileira, nem pensar que só depois do modernismo, ou seja, literatura brasileira só no século XX. E Machado de Assis é literatura o quê? Alienígena, né? Então, na visão de Antônio Cândido, nós temos o seguinte: a primeira etapa, né, ele chama de a era das manifestações literárias. Vai do século XVI ao meio do século XVII. Pega aí a parte das cartas de viajantes e o barroco, né? Então ele vai dizer que essa era é a era de manifestações literárias, ou seja, existiram textos escritos no Brasil sobre o Brasil? Existiam, mas efetivamente o interesse era dar conta do que existia aqui para Portugal. A intenção não era fazer uma obra de arte, né? A intenção não era usar a inspiração desta terra para produzir arte. Então ele vai chamar de manifestação literária, não de literatura. Depois a gente tem a era da configuração, ou seja, quando se começa a pensar na produção artística, né, na literatura como arte mesmo. E aí a configuração de um sistema literário, que o Celso também Antônio Cândido. O sistema literário também é uma definição do Cândido. Então, essa configuração, quer dizer, quando se começa, no comecinho da literatura brasileira, né, já não é só manifestação, já tem ali um embrião de literatura brasileira, vai do meio do século XVIII à segunda metade do século XIX. Então, pega o arcadismo e pega o início do romantismo. E a terceira etapa, ele vai chamar de era do sistema literário consolidado. Aí ele acha que já não é mais embrião, ele acha que já se pode falar de literatura realmente, de arte sendo produzida no Brasil, da segunda metade do século XIX aos nossos dias. Então, do romantismo, né, já consolidado em diante. E aí, o que é então esse sistema literário? Ele vai dizer o seguinte: entendo aqui por sistema a articulação dos elementos que constituem a atividade literária regular. Autores formando um conjunto virtual e veículos que permitem o seu relacionamento definindo uma vida literária. Públicos, restritos ou amplos, capazes de ler ou ouvir as obras, permitindo com isso que elas circulem e atuem. E tradição, que é o reconhecimento de obras e autores precedentes, funcionando como exemplo ou justificativa daquilo que se quer fazer, mesmo que seja para rejeitar. Então ele vai dizer que para que exista um sistema literário, para que a gente possa falar de literatura, a gente tem que ter muitos autores escrevendo regularmente. A gente tem que ter, então, um público que consuma essa literatura regularmente. E a gente tem que ter uma tradição para retomar ou para criticar. E aí ele acha que isso só vai acontecer do romantismo para frente. Porque o romantismo vai ter o arcadismo como tradição. O realismo vai ter o romantismo para negar. E assim por diante. Então, quando a gente tem lá esse momento de arcadismo, de começo do romantismo, a gente tem um começo de sistema literário, porque a gente tem público leitor, mesmo que incipiente ainda, e a gente tem alguns autores, né, mesmo que poucos, mas a gente ainda não tem uma tradição para ser resgatada. Agora, no século XIX, né, na metade do século XIX para frente, além de ter um público maior, além de ter mais autores escrevendo, a gente ainda tem tradição para ser resgatada. Então, o sistema está perfeito, né? De 1850 para frente, já se pode falar de literatura brasileira na concepção do Antônio Cândido, tá? Já existe um sistema literário. Bom,
Os homens que vieram para o Brasil de maneira regular e com mente fundadora a partir de 1530 tiveram inicialmente necessidade de descrever e compreender a terra e os seus habitantes como um intuito pragmático necessário para melhor dominar e tirar proveito. Ao mesmo tempo, precisaram criar os veículos de comunicação e impor o seu equipamento ideológico, tendo como base a religião católica. Tais homens eram administradores e magistrados, soldados e agricultores, mercadores e sacerdotes, aos quais devemos os primeiros escritos feitos aqui. Então é interessante quando ele fala os homens que vieram aqui a partir de 1530, né? Porque vocês sabem disso, então primeiro chegou o caminho aqui para ver, olha, o que tem lá, né? Manda três caravelas lá, meia dúzia de caravela para ver o que tem lá, né? Então o que tem lá? Tem índio, tem que tipo de animal, né? Tem ouro, o que tem lá? Manda para ver. E aí vem aquelas cartas, né? Quando em 1530 o povo já vem, ele já vem para meter a mão na terra, né? Ele já vem para tirar daqui, para explorar o que tem aqui. Então são duas perspectivas diferentes. Por isso é que a gente vai ter a carta do Pero Vaz de Caminha, com aquela criação do paraíso, né? O paraíso na terra. Então as mulheres todas soltas ali, né? Dando mole para os portugueses, na perspectiva dele, Pero Vaz de Caminha, vocês vão ver, né? Os índios assim muito amistosos, né, esticando os pescocinhos assim para que fossem colocados os crucifixos, quer dizer, eles nem entendiam português, mas na primeira missa eles já estavam ali aceitando a religião católica, porque aceitavam o crucifixo de madeira, né, os cordõezinhos com crucifixo. Então há toda uma criação assim de que tudo vai dar certo. Há toda uma criação desse mito, né, de que o Brasil é um lugar, é um paraíso, é um lugar bom, é um lugar que vai trazer prosperidade para Portugal. À custa de quê? Mas aí o Pero Vaz de Caminha não fala não. Em 1530, as cartas que existem já são outras. A literatura que é produzida, a literatura oficial que é produzida, já não trata o Brasil de maneira como um paraíso. Trata o Brasil como um objeto que precisa ser ocupado, explorado, e os índios, antes tão amiguinhos, né, tão recebedores, tão propícios a receber presentes e a religião católica, agora são um entrave, eles precisam ser mortos. Né? E é muito interessante a gente comparar essas cartas. Trouxe para vocês uns pedacinhos. Vamos terminar aqui o que Antônio Cândido diz também, olha. Simão de Vasconcelos Simão de Vasconcelos apresenta então, né, o abacaxi como uma fruta régia, porque tem isso, né? Todo mundo vem para o Brasil para descrever o Brasil de 1500 a 1530, né? E aí o Simão de Vasconcelos escreve um livro chamado Frutas Brasileiras, né? Frutas, raízes, enfim, fala sobre o que se tem para comer aqui nessa terra, para que, né, os portugueses não precisassem trazer tudo de lá. Então, o que tem aqui que é possível comer, né? E aí todo mundo vai provando, e quem tem dor de barriga, quem morre, isso né? Mas tem que ir comendo o que tem aqui, sobretudo tentando aprender com os indígenas o que pode e o que não pode, né? Mas isso ninguém fala não. E ele vai dizer, então, que o abacaxi é uma fruta régia, porque é necessário sempre procurar no Brasil símbolos de que Deus está que toda religião vai... a religião católica vai ser usada para sustentar essa ideologia da dominação. Deus quer que os portugueses dominem o Brasil, né? Então, Simão de Vasconcelos apresenta o abacaxi como uma fruta régia, armada de espinhos defensivos e encimado pela coroa. Nas Frutas do Brasil, de 1702, do franciscano Frei Francisco do Rosário, a alegoria se eleva a um engenhoso simbolismo moral, pois, diz o autor, a sua polpa é doce e agradável às línguas sadias, mas mortifica as que estiverem machucadas. Ou seja, ele é como a vontade divina, que é bálsamo para as almas arrependidas, mas caustica as rebeldes. Ou seja,
Quem comia o abacaxi e não sentia nada com aquela acidez toda, né? Quem come o abacaxi e a língua não arde, é uma pessoa boa, né? Tá lá, Deus tá, né, tem acesso só à parte boa da fruta, porque é uma pessoa boa. Agora, aquele que come o abacaxi e fica com a língua toda cortada, esse aí não presta. Deus fez o abacaxi para separar quem presta e quem não presta, tá? Pois é, isso aí tá lá, né, no registro de 1700. Bom, vamos então à carta de Caminha. Eu separei uns trechos. A carta não é tão grande assim, mas ela é grande, né? Vocês já devem conhecer também, já devem ter lido ela inteira. Eu coloquei na apostila de vocês uns trechos maiores, mas aqui menor, né? Por causa do tempo mesmo, tá? Mas não deixem de ler a carta, gente, porque eu separei alguns trechos, mas ela inteira é... Quando a gente lê com um olhar crítico, né? Diferente de quando a gente lê na escola, a gente nem lembra mais do que leu, né? Quando a gente lê agora de novo, a gente vai vendo, meu Deus, que coragem do homem de escrever um negócio desses. Pois é. E neste dia, 1500, né? E neste dia, às horas de véspera, houvemos vista de terra. O verbo haver aí sendo usado com o sentido de ter, de ver mesmo, né? Tivemos vista de terra, ou seja, vimos a terra, né? Isto é, primeiramente, de um grande monte muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual monte, olha que interessante o uso do pronome relativo, não é cujo monte, é ao qual monte, não se usava o cujo. O capitão pôs nome, o Monte Pascoal, e a terra de Veracruz. Então ele deu nome, né? O capitão, olha o poder do capitão, né? O poder de dar nomes. A feição, aí ele vai descrever agora os índios. Olha como é que ele descreve os índios. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, bonitos, né? Andam nus, sem cobertura alguma, foi o que mais chamou a atenção dos portugueses, né? Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Quer dizer, para eles tanto faz cobrir as vergonhas ou andar com elas nus por aí, né? Então, reparem que ele vai dizer, é tão natural para eles cobrir o rosto como cobrir as partes pudendas, né? Cobrir as vergonhas, como ele diz. Ali andavam entre eles, 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis. Ó, bem moças e bem gentis. Olha o olhar de cobiça desse Pedro Vaz de Caminha, né? Andavam entre eles, primeiro os índios andavam nus, tudo bem, mas andavam entre eles as moças. E aí ele fala, 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, muito afáveis, né? Olha o olhar de cobiça, né? Terrível. E interessante porque o Oswald de Andrade tem um livro que chama Poesia para o Brasil, que ele lança, se eu não me engano, em 1924. E nesse livro ele fala sobre, é uma poesia para o Brasil, então ele fala sobre o descobrimento do Brasil, ou achamento do Brasil, enfim. E ele vai pega a carta do Pero Vaz de Caminha, vai tirando trechos, né, trechinhos da carta do Pero Vaz de Caminha, para falar sobre a sociedade, sobre São Paulo do século XX. Então tem um poema que ele fala sobre as prostitutas que ficam nas estações de trem, né, esperando chegarem os turistas, né, esperando chegarem os viajantes e oferecendo seus serviços ali, né, como uma forma de sobreviver. E chama As Moças da Gare. E ele começa exatamente assim, eram 4 moças, bem moças e bem gentis. É esse trechinho que ele pega. Com cabelos muito pretos, compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras, que de as muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. Olha que cara de pau, né? Eles ficavam ali olhando as vergonhas das moças, né? Que elas não tinham vergonha, muito menos eles, né?
E uma daquelas moças era toda tingida, de baixo a cima daquela tintura, né? Era o genipapo. E urucum também, né? E certo era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha, que ela não tinha, tão graciosa, que as muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhes tais feições, fizeram vergonha por não terem a sua como ela. Quer dizer, olha só o juízo de valor, né? As moças ali traziam, né, as suas vergonhas tão arrumadinhas, tão limpinhas, tão recortadinhas, né, que as mulheres de Portugal iam passar vergonha, porque não tinham as suas vergonhas tão limpas como as das indígenas, né? Nenhum deles era afanado, assim, fortão, né? Mas todos assim como nós. E com isto nos tornamos, e eles foram. Quer dizer, nos tornamos, voltamos, né? Porque eles chegam no navio, mas, né, vão num bote, vão chegando perto assim para tentar fazer um contato visual, e depois então eles voltam para o navio, né? Eles ficaram nesse namoro aí um tempo até que finalmente e chegaram à terra, né? Vista do mar nos pareceu pelo sertão muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra e arvoredos, que nos parecia muito longa a terra. Eles chegaram ali naquela região de Porto Seguro, na Bahia, né? Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nenhuma coisa de metal, nem de ferro, nem lhe vimos, porque os indígenas não usavam nada disso, né? Então eles não podiam imaginar se tinha ouro, se tinha prata, se tinha algum metal, porque os indígenas não usavam. Usavam penas, né, cipós, mas metal não. Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infindas, em tal maneira graciosa que, querendo-as aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Então reparem que aquela coisa de o Caminha dizia que as terras eram férteis, pode plantar à vontade, que tudo que se plantar nela vai dar, não foi isso que ele disse, não. O que ele disse é que tem muita água. E tendo muita água, era, né, por força das águas que tem, tudo que se plantasse daria. Não porque as terras eram ferazes, eram férteis, mas por força das águas. Mas o melhor fruto, aí ele está fechando a carta já, né? Mas o melhor fruto, porque claro, ele tem que falar de religião, não ficar só elogiando as moças, né? Mas o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Então, né, já que já falou, já tem moças, os homens são fanados, quer dizer, não são mais fortes do que nós, então no embate ali, homem a homem, a gente ganha, a gente pode ganhar, que a gente tem arma, né? Quer dizer, ele já foi demonstrando tudo que viu, né? E aí depois que ele fecha, fala das árvores, fala da terra, fala das águas, encerra então a sua descrição. E aí, como ele não é bobo nem nada, ele aproveita para fazer um pedido. Olha, eu vim aqui, me meti nessa furada, escrevi essa carta toda, agora eu quero lhe pedir um favor, né? Meu genro foi preso e tá lá, exilado numa ilha daquelas lá onde o senhor mandou ele jogar, porque coitado, né, deu um mau passo. Então agora na troca, né, já que eu já fiz o que o senhor queria, então agora manda soltar o meu genro, por favor, aí, vamos fazer essa troca? Ou seja, o Brasil começa já com o favorecimento, com a troca de favores registrada em papel. Olha só. E pois que, senhor, é certo que, assim neste cargo que levo, como em outra coisa, qualquer coisa que de vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida. Quer dizer, eu vou servir o senhor sempre. A ela peço que, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé Osório meu genro, o que dela receberei em muita mercê. O genro estava lá exilado, ele manda, né? Ele pede, olha, eu vou continuar seu serviço,
Manda vir o meu genro lá do exílio, faz esse favorzinho. Pois é, tá aí na carta já a troca dos favores, né? Vou fechar aqui com a claquete. Na volta a gente continua agora já vendo uma outra carta com uma outra perspectiva. Até já! Bom, depois então desse Brasil maravilhoso, em que os homens são muito amigos, as mulheres estão se dando cheias de amor, né? Na perspectiva do português, tá? Ninguém perguntou para as moças nada, nem coisa nenhuma. Na perspectiva do português, querendo dizer para o rei que de fato eles tinham feito uma excelente escolha, porque o Brasil é uma terra maravilhosa, né? Com muitas árvores, com muito chão para plantar, né? Com gente boa, fácil de lidar, né? Então, depois que ele falou tudo de bom, que essa terra aqui é de fato um presente de Deus, né? Para o rei português, aí deixou aqui os degredados e foi-se embora, né? E um tempo depois, então, 1530, vem aquela outra expedição já com gente para dividir terras, para começar a explorar isso daqui, né? Tem uma carta que é um conjunto de cartas do Pero Gândavo, existem várias cartas de vários viajantes, né? Que vão descrever contatos com índios, contar histórias, enfim, tem várias cartas. Essa carta que eu separei para vocês é uma carta assim também muito clássica, porque ela é muito diferente da carta do Caminha. E assim, parece que são outros índios, parece que é outra gente, em que lugar que o Caminha chegou, que não foi esse daqui, né? Porque é muito diferente a descrição. Mas não é que os índios sejam diferentes, a gente sabe, claro, que existiam várias tribos, mas não é uma diferença de indígenas, de lugar de chegada. A questão mesmo é de ideologia, a intenção do Caminha. O Caminha passou, né, atravessou 3 meses num barquinho lá, numa caravela, com um monte de gente morrendo, escorbuto, passando fome, chegaram aqui doentes. Os índios os receberam, os índios trataram com carinho, né? Os índios mostraram as águas, mostraram frutas, né? Os índios receberam, fizeram a missa aqui, os índios todos ali assistindo. Ou seja, os índios receberam esses viajantes, né? Deram vida a esses viajantes, força para eles voltarem para casa, comida, curaram esses viajantes. E aí como é que se paga isso? Mandando um povo aqui para exterminar com esses índios aí, porque são bobos mesmo, né? É uma coisa, gente, é um negócio realmente. Então, essa carta do Pero Gândavo mostra essa outra perspectiva, né? Essa perspectiva de que vai ser fácil. A gente chega lá, divide a terra, né? Vai ser fácil vencer. A gente vem armado e vai ser fácil dominar, né? Então, olha a quantidade de coisas que são ditas aqui e que são facilmente identificadas como desculpas, né, para matar os índios todos, desculpas para fazer o extermínio que eles fizeram. Bom, história da província de Santa Cruz é que vulgarmente chamamos Brasil. E aí Brasil por causa do pau-brasil, né, que era o nome lá da madeira. Brasil vem da palavra brasa, né, porque a madeira é a madeira vermelha, ou seja, da cor da brasa. Por isso, Brasil, pau-brasil, o pau em brasa, tá? Bom, vamos lá então, 1576. Estes índios, olha que coisa interessante também, vejam a diferença na linguagem, vejam a diferença na ortografia. Eu tenho certeza que quando vocês viram na apostila de vocês já perceberam por que a Isabel atualizou a linguagem do Pero Vaz de Caminha e não atualizou a linguagem do Pero Gândavo. Pois é, porque a linguagem do Pero Vaz de Caminha, a carta do Pero Vaz de Caminha, vem sempre em tudo que é livro, né? Livro de literatura, livro de história, né? Vem lá divulgada a carta do Pero Vaz de Caminha. Então sofre esse processo, passa por esse processo de atualização da língua, de reformas ortográficas, né? Então todo mundo quer dar a conhecer essa visão positiva de Brasil,
né? Então todo mundo, olha que país bonito que nós somos, né? Que fusão maravilhosa, que encontro lindo de portugueses com indígenas. Que essa é a história que o Pero Vaz de Caminha conta, né? Essa outra história do Perugândavo já não é um conto de fadas, né? Já é uma história mais real, mais cruel, mais violenta. E aí, interessa divulgar? Não. Então, interessa atualizar a linguagem, traduzir, né? Traduzir do português de Portugal para o brasileiro, né? Interessa fazer reforma ortográfica? Não, porque aí fica mais difícil de ler. Pois é, abrange menos gente. Bom, estes índios são de cor baça e cabelo corredio, né, escorrido. Tem o rosto amassado e algumas feições dele à maneira de chins, ou seja, de chineses, né? Então reparem que os nossos índios, né, como ele está descrevendo, já são índios mais reais, né, com aquela cara redonda, ele chama de rosto amassado, né? E parecendo chinês, por causa da cara redonda, né? Pois é, os portugueses conheciam, né, tinham chegado à China. Pela maior parte são bem dispostos, rijos e de boa estatura, gente muito esforçada e que estima pouco morrer, temerária na guerra e de muito pouco consideração. Aí repara, você acha que ele está elogiando, né? É uma gente muito esforçada, né? Estima pouco morrer, ou seja, não gosta de morrer. Quem é que gosta de morrer, gente, né? Estima pouco morrer, claro, né? Como todo mundo. Temerária na guerra e de muito pouco consideração. Quer dizer, o que tem de bom, então, aqui, né? Então, eles são uma gente muito esforçada, mas esforçada como assim? Eles não gostam de morrer, né? São muito cruéis na guerra e não tem nenhuma consideração. Que conjunto mais esquisito de descrição, né? Bom, aí ele vai explicar. São desagradecidos em grande maneira e muito desumanos e cruéis. Então, são desagradecidos por quê? Né? Ah, você deu um cordãozinho para ele, um crucifixo, e ele não te deu as terras que ele tinha, né? Ele não caça para você. São desagradecidos por quê, né? E são desumanos e cruéis. E é interessante marcar essa coisa do desumano, numa época que vocês sabem também, melhor do que eu, que houve alguns julgamentos de que se os índios eram animais ou não, ou humanos. Então interessava aqui ao Perugândavo dizer para o rei que eles eram desumanos, para aproximá-los dos animais, para ficar mais fácil de exterminar. Inclinados a pelejar, né, a lutar, e vingativos por extremo. Vivem todos muito descansados, sem terem outros pensamentos, senão comer, beber e matar gente. Eu acho esse pedaço assim o melhor, né? Eles estão todos muito descansados, sabe? Ninguém gosta de fazer nada, ninguém ara a terra, nada, ninguém gosta. Pra quê, gente? Com tanta comida, pra que vai fazer, né? Vai fazer o quê? Não vai fazer nada, vai ficar de preguiça, descansando, curtindo a vida, né? Que coisa, tirar, né? Por quê? Aí eles estão lá na rede deles, e aí o que eles estão pensando? Estão pensando em comer, beber e matar gente. Olha se isso é coisa. Sem terem outros pensamentos, senão de comer, beber e matar gente. E por isso engordam muito, porque não trabalham, né? Não trabalham, eles não querem trabalhar pra gente, eles não querem cortar o pau-brasil para botar nos nossos navios. É uma gente muito desagradecida, né? A gente faz o favor de dar a eles um pouco de civilidade e eles não querem ser escravos da gente. Mas, com qualquer desgosto pelo conseguinte, tornam a emagrecer. E muitas vezes pode deles tanto a imaginação que se algum deseja a morte ou alguém lhe mete em cabeça que se há de morrer tal dia ou tal noite, não passa daquele termo que não morra. Quer dizer, a pessoa tem assim, né, um pacto com o diabo, né? Que a pessoa quer morrer, ela é tão... a imaginação é tanta que se a pessoa diz que vai morrer no tal dia ele morre. Quer dizer, não é coisa de Deus isso não, né? São muito desonestos, quer dizer, eles são desumanos e cruéis,
né? Só pensam em matar gente, são violentos, né? São desonestos, quer dizer, é um conjunto ruim. E aí, reparem, esses índios estavam onde que o Pero Vaz de Caminha não viu? Que o Pero Vaz de Caminha só descreve coisas boas dos índios. Onde é que estavam esses índios aqui que o Pero Vaz de Caminha não viu? São muito desonestos e dados à sensualidade. Aí olha que outra coisa interessante, né? Eles são dados à sensualidade. O que a gente viu na Carta do Caminha é que o Caminha não conseguia tirar o olho das indígenas. Mas aqui esse outro vai dizer que eles são castos e puros, mas os indígenas são dados à sensualidade. Eles é que levam para o caminho do pecado. E assim se entregam aos vícios como se neles não houvera razão de homens. Ó, de novo a ideia de que não tem razão de homem. São bichos, né? São animais. Ainda que, todavia, em seu ajuntamento, os machos e fêmeas têm o devido resguardo, e nisto mostram ter alguma vergonha. A língua de que usam toda pela costa é uma só, que é o tupi, né? Ainda que em certos vocábulos difere em algumas partes, porque tem o tupi-guarani, o tupinambá, né? Mas não de maneira que se deixem uns aos outros de entender. Então, assim, tem algumas coisas diferentes, mas todo mundo se entende, né, no litoral. E isto até a altura de 27 graus, que daí por diante há outra gentilidade de que nós não temos tanta notícia, que falam já uma outra língua diferente. Esta de que trato, que é o tupi, que é a geral pela costa, é muito branda, quer dizer, é muito fácil, né? E é qualquer nação fácil de tomar, fácil de aprender, né? Alguns vocábulos há nela de que não usam senão as fêmeas, e outros que não servem senão para os machos. Olha que descrição interessante da língua, né? Quer dizer, tem palavras destinadas a mulheres, palavras destinadas a homens, né? Então, são as repartições de trabalho, né? Os trabalhos da mulher, os trabalhos do homem, as atribuições, né? Então, tudo isso com as palavras que só usam as mulheres ou só usam os homens. Aí agora vem a parte assim, já vinha ruim, né? Vem ficar pior. Alguns vocábulos há nela de que não usam senão as fêmeas e outros que não servem senão para os machos. Carece de 3 letras. Quer dizer, tem 3 letras que não tem nesse idioma aí, nessa língua geral. Convenha saber, não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E desta maneira vivem desordenadamente, sem terem além disto conta, nem peso, nem medido. Reparem, eles não têm a letra F, nem a letra L e nem a letra R. E, portanto, não podem ter o conceito de fé, nem o conceito de lei, nem o conceito de rei. Olha o quão mal intencionado estava esse autor, né? Então, ele parte da premissa de que porque aquelas línguas, né, a língua do tupi, não tem essas sonoridades, significa que não tem os conceitos. É claro que eles tinham fé, têm fé, lei e rei, mas não com essas letras, né? Olha como é que engendram, né? Engendram a morte de vários povos, né? Do nada. Com um argumento absurdo, né? Mas a vida que buscam e granjearia de que todos vivem é à custa de pouco trabalho. De novo, ele não se conforma de os índios não criarem galinhas, não terem vacas. Ele não se conforma dos índios não trabalharem. Ele não se conforma. E, de novo, termina a carta dizendo isso. Mas a vida que buscam e granjearia de que todos vivem é à custa de pouco trabalho e muito mais descansada que a nossa, porque não possuem nenhuma fazenda, nem procuram adquiri-la como os outros homens. Eles não têm posse, eles não pensam nessa questão da posse, né? Que é a europeia. E assim vivem livres de toda a cobiça e desejo desordenado de riquezas de que as outras nações não carecem.
E tanto que ouro, nem prata, nem pedras preciosas têm entre eles nenhuma valia, nem para seu uso tem necessidade nenhuma coisa dessas, nem de outras semelhantes. Foi a grande decepção, né? Se os índios vivessem cheios de ouro, como na América, né, na região do México, os astecas, enfim, os mais, né, seria muito mais fácil, era só invadir, roubar tudo, encher de ouro. Aqui no Brasil, não. Eram pessoas que não queriam trabalhar porque tinha tudo. Ou seja, era um paraíso, né? Mas não servia aos interesses da cobiça, né, da sede de riquezas que os portugueses tinham. Bom, para a gente terminar a aula de hoje, também um gênero, né, de escrita dessa época são os poemas de catequização, né, a literatura de catequização. E aí a gente tem que falar do Padre Anchieta, né? Anchieta escreveu poesias e atos teatrais de cunho religioso, sempre com o intuito de tornar a fé católica acessível ao povo em geral e aos índios catequizados em particular. Usar a língua espanhola era comum entre os escritores portugueses do tempo, mas é singular a produção poética no idioma dos tupi, grupo linguístico que ocupava quase todo o litoral brasileiro do século XVI. Os jesuítas submeteram esse idioma à disciplina gramatical e ele se tornou, com a designação expressiva de língua geral, o principal veículo de comunicação entre colonizadores e indígenas. Depois, entre os descendentes dos colonizadores, muitos deles mestiços. A obra de Anchieta e a prática extensiva da língua geral indicam que poderia ter se desenvolvido no Brasil uma cultura paralela e um bilinguismo equivalente ao que ainda existe no Paraguai, devido também à catequese jesuítica. Essa concorrência alarmou as autoridades metropolitanas interessadas em usar o seu próprio idioma como instrumento de domínio e homogeneização cultural, a ponto de, no século XVIII, proibirem o uso da língua geral nas regiões onde ela predominava. E não era só uma questão de proibir, não pode, não vai mais poder ser usada a língua geral. É uma questão de perseguição a quem usava, né? Então, os jesuítas chegaram aqui e fizeram logo contato com os índios, né? O Anchieta, que era uma pessoa extremamente inteligente, fez contato, né? Andava para cima e para baixo e conhecia uma porção de tribos e de indígenas, né? Das várias tribos. Ele, se vocês pesquisarem aí pela internet, vocês vão achar a gramática tupi-guarani, que quem escreveu foi o Padre Antônio Vieira, foi o Padre Anchieta, José de Anchieta, né? Então, ele sistematizou a gramática. Porque era uma língua fácil, né? O Tupi-Guarani é uma língua fácil. Então, ele sistematizou essa língua, botou ali, né, na gramática, usando a lógica, né, gramatical, ele conseguiu entender o funcionamento, né, da língua. E tem também um outro texto que é histórico e que é interessantíssimo, que é o dicionário Tupi-Guarani, Tupi-Português. O dicionário de Tupi-Português, quem compilou aquelas palavras todas, né, para facilitar esse encontro, para facilitar a catequização, né, a conversão e o domínio dos jesuítas, para isso, o Anchieta se esforçou um bocado. Ele fez o dicionário, ele escreveu o dicionário, escreveu a gramática, né? E acabou ficando para a gente como dois acervos interessantíssimos de pesquisa, né? Então, hoje em dia está muito divulgado, vocês, né, têm acesso tanto ao dicionário quanto à gramática. E é muito interessante, realmente é muito interessante. E é claro que essa língua geral foi fortalecendo, foi dando cada vez mais status aos jesuítas, né? Então, que eram os que aqui estavam e tinham contato direto com os índios. Então, se alguém queria que os índios trabalhassem, que os índios fizessem uma coisa ou outra, tinha que negociar, né? Tinha que negociar com os jesuítas. Ou então usar do subterfúgio que o Darcy Ribeiro chamou de cunhadismo, né?
porque os índios, eles não gostavam, não viam necessidade de cortar árvore, de pegar árvore, botar dentro do navio, de trabalhar, né, de passar o dia inteiro carregando árvore. Para quê, né? Para quê? Eles não tinham esses costumes, né? E por meio da escravização também não dava, porque eles morriam, eles eles não conseguiram escravizar, os portugueses não conseguiram escravizar os índios, né? E aí eles descobriram que os índios, vamos dizer assim, tinham uma relação de companheirismo, né, de parceria com quem era da família, né? Então, o que os portugueses faziam? Eles casavam com as índias, né? Eles escolhiam índias, né, lá nas tribos, casavam, participavam dos rituais, casavam com as índias, né, usufruíam das indígenas, mas na verdade a intenção deles mesmo era que os cunhados, quer dizer, as pessoas da tribo, ajudassem no trabalho dele, que era cortar as árvores para embarcar nos navios, né? Então o cunhadismo foi a base de trabalho, de exploração de trabalho durante muito tempo dos indígenas, né? E era esse meio. E desse processo, né, foram gerados uma porção de crianças que não eram nem indígenas e nem portuguesas, que foram os primeiros brasileiros miscigenados, né? Então, depois os portugueses iam embora, aquelas crianças ficavam sem pai, sem era nem beira, criados nas cidades. E não eram criados de uma maneira que não eram nem indígenas e nem eram reconhecidos, porque eram bastardos, né? E daí vieram uma porção de brasileiros com tradições, né, enfim, sem o pão, né, sem a cultura, sem a base familiar, né? E aí começa tudo a dar errado. Bom, trouxe para vocês, para a gente fechar a aula, um dos poemas, né, do padre José de Anchieta, em que, para a gente fechar aquela ideia da Eucaristia, né? Então, olha só como é que o bispo ensinava para o bugre. Ó que pão, ó que comida, ó que divino manjar se nos dá no santo altar cada dia. Está falando do Santíssimo Sacramento, que é o sacramento da Eucaristia, né? Então, o pão, o divino manjar, né, se nos dá no santo altar cada dia. Filho da Virgem Maria, que Deus Padre cá mandou, e por nós na cruz passou crua morte. E para que nos conforte, se deixou no sacramento para dar-nos com aumento sua graça. Quem quiser haver vitória do falso contentamento, goste deste sacramento divinal. Ele dá vida imortal. Este mata toda fome, porque nele Deus é homem, se contém. Está contido, né? É fonte de todo bem, da qual quem bem se embebeda não tenha medo de queda do pecado. Então, reparem só, né, que aquele pão, né, a hóstia, o símbolo da Eucaristia, dá vida imortal, mata toda a fome. Foi o próprio Deus que mandou. E é um almoço, né, um contato com o divino, uma comida, um manjar, que se dá todo dia ali. Então, olha isso na cabeça de alguém que não é europeu, né, e que acredita ao pé da letra, né, porque não pensa simbolicamente a cultura europeia, porque não a conhece, né? E era isso que era ensinado para os índios, que aquele pão, aquela hóstia, dava vida imortal. Então, se você comesse aquilo, você ia ficar imortal. Pois é. O nosso José Paulo Paz não tem razão de criticar? É isso. Bom, semana que vem a gente fala de barroco e arcadismo. Tá legal? Um abraço para todo mundo e até a próxima.